Bate-papo hoje, então, aqui da Almanac 21 é sobre o filme Lo que queda nel caminho, que é uma produção que está chegando agora nos cinemas, um documentário, no dia 18 de julho. É uma distribuição da Lira Filmes. E eu estou aqui com o Danilo do Carmo, que é um dos diretores do longa-metragem. O Danilo assina a co-direção com o Jakob Kreze. E eu vou falar com ele, então, a respeito do filme hoje, aqui na Almanac 21. Danilo, prazer falar contigo a respeito desse belo trabalho de vocês. Obrigado, Rodrigo. Prazer também estar conversando com vocês no Almanac 21. Falar um pouquinho a respeito, então, em primeiro lugar, de como começou, né? Porque o Lo que queda no caminho é a história da Lilian, que é uma mãe de 4 filhos, que parte da Guatemala para os Estados Unidos. É uma jornada que tem muita resiliência, é uma jornada triste, uma jornada que tem certa esperança também no caminho. Queria que você falasse, que tu falasse um pouquinho a respeito, para começar, de como foi encontrar a Lilian, né? Como foi o começo dessa história, para que você pudesse captar, então, esse filme. Bom, acho que a gente volta algumas casinhas, né, em relação ao processo. Eu conheci o Jakob estudando na Alemanha, a gente já tinha algum envolvimento em outros projetos, e ele me convida por ter tido uma experiência como observador de direitos humanos na Guatemala, morado com os zapatistas no México, para acompanhar esse processo das caravanas de imigrantes que estava acontecendo lá enfim, né, na América Central, porque sabia da situação de fragilidade social, e achou que era algo muito interessante, uma dinâmica de um esforço coletivo para sonhos individuais, né, numa dinâmica um pouco anti-imperialista, né, ainda que de uma perspectiva muito popular. A gente chega, a gente sai 3 semanas depois desse convite, a gente se organiza e vai para Tijuana, e lá a gente começa a gravar com os migrantes que já tinham chegado numa caravana anterior, e conhece um pouco da realidade das pessoas que estão na fronteira, né? Quais são os dilemas que eles enfrentam, os desafios, um pouco como esse processo da migração em si para os Estados Unidos é desafiador. E aí a gente também percebe um pouco do viés que acontecia na cobertura, dois viés importantes que aconteciam na cobertura, sobretudo da imprensa, desses fenômenos, que era uma primeira visão muito massificada dessa narrativa, né, muito dessa horda de imigrantes que estava chegando para roubar o sonho americano, né, um pouco essa a visão, sobretudo mais conservadora, né, que acontece nos Estados Unidos e como o assunto é colocado na mídia internacional um pouco. E a outra questão é um pouco como que essa visão é muito masculinizada, né? É muito a figura desse imigrante jovem, muitas vezes, ou que abandona a família para ir em busca desse sonho, né? E a gente tinha uma visão muito diferente em relação a essa questão do sonho americano, que a gente pode aprofundar depois, mas sobretudo a gente percebeu o quanto que era muito mais fácil para jornalistas em geral, tanto homens quanto mulheres, porque os homens se expõem muito mais a contar suas histórias, né, suas narrativas, então uma situação menor de vulnerabilidade social, e sobretudo para nós, como 3 homens gravando essa situação. Só que a gente conheceu outras histórias de mulheres, de mães que deixaram os filhos, mães que viajaram com os filhos, e começou a ver como era uma narrativa frequente, importante, e um contexto, né, motivação, uma realidade de migração muito invisibilizada, né? Então a gente parte, quando a gente ficar sabendo dessa nova caravana que ia sair no dia 15 de janeiro de 2019, a gente parte com essa vivência, tendo uma perspectiva de quais eram as complexidades do final da viagem, quais eram os destinos possíveis, mas com um olhar muito claro de que a gente queria acompanhar a realidade das mulheres e de preferência de uma mãe viajando com as crianças, e sabia o quão desafiador era se conectar. E aí a gente vai desde Honduras, chegando antes, pesquisando pessoas que tinham interesse de entrar nas caravanas, e desde a saída do terminal em São Pedro Sula, durante todo o caminho gravando com diferentes mulheres, se aproximando com diferentes famílias, e no final a gente na verdade acompanhou 4 mulheres, 4 mães, viajando com seus filhos durante toda a caravana. Mas aí a Lilian, não só durante a viagem, mas também depois durante o processo de montagem, foi se destacando como uma personagem mais complexa, com maior profundidade em diferentes âmbitos, social, emocional,
e aí a gente acabou se interessando muito por ela. Mas como é um projeto um pouco mais complexo, tem outras facetas que também aparecem essas outras mulheres. A questão da Lilian é curiosa porque muita gente, claro, sonha em ir para os Estados Unidos, ou aquele sonho americano, né? O sonho de construir família, ou conseguir dinheiro, ou mandar dinheiro para a família que ficou para trás. A Lilian tem uma situação que ela é bem, infelizmente, né? É bem comum, mas que a gente não vê tanto, né? Que é a migração por conta da violência, né? Ela está Uhum. fugindo de Guatemala por conta do ex-marido dela, que é um sujeito que a persegue, né? Então ela tem que sair dali também por conta disso. Como é que vocês conversaram com ela também para tratar sobre esse assunto no filme? Porque é um assunto também muito sensível, né? E ela me parece uma pessoa muito aberta também quando fala com as pessoas ao redor dela. Ela se abriu, me parece que se abriu muito para o filme. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito também disso, né? De como ela conversou com você sobre o que ela ia abrir para o filme, o que ela não ia abrir, o que ela ia mostrar nesse filme com vocês. Claro. É, assim, é uma pergunta que vai muito profundamente no que é uma das essências, é, uma das pedras fundamentais do que é o filme, né? Eu acho que antes de tudo, vou retomando só o que eu estava falando antes, que tem a ver com o que você perguntou agora, a gente sempre teve uma clareza que a gente queria contar uma história muito individual, é, justamente para mostrar a humanidade e retomar a complexidade humana, né? Que tem uma pessoa migrante que não é uma massa indeterminada, né? Então isso para a gente é um sentido político muito forte de construção de empatia para contrapor essa narrativa da ameaça migrante que estava colocada na mídia. Então isso é um primeiro ponto e nesse sentido assim, você comentou a questão da violência da mulher, né? Violência contra a mulher, violência de gênero e violência doméstica. Esse é uma motivação de migração muito comum e muito invisibilizada que a gente percebeu fazendo pesquisa, né? Sem nenhuma estatística diretamente, mas estando lá presente, conversando com as pessoas. Depois saíram algumas reportagens relatando isso. A caravana, especificamente, era uma situação muito propícia para essas mulheres migrarem, porque acho que você tem uma noção do quão perigoso essa migração para os Estados Unidos, atravessando o México para todos, e especialmente para mulheres e mulheres com criança, né? Você tem todo esse tipo de ação de grupos criminosos, de tráfico de pessoas, do roubo de órgãos, enfim, tipo, mil situações de roubos simplesmente também, né? Assassinatos, enfim, mulheres que são escravizadas para prostituição. Enfim, você tem uma série de situações, é um país muito violento, o México, né? É, então, a caravana propiciava uma situação mais favorável para que essas mulheres migrassem com seus filhos. Não que elas não migrem em outras situações, mas era mais favorável, tinha mais apoio. Então a gente achou que era muito representativa a, a história da Lilian nesse sentido. E aí, como eu comentei, a gente gravou com mais pessoas, mas essas características que você descreveu, a Lilian é uma pessoa que é ao mesmo tempo muito reservada e ao mesmo tempo muito aberta. Ela é muito reservada porque ela é uma pessoa mais na dela, né? Ela não é. Por exemplo, uma das mulheres que a gente gravou era a Karen, que é a mulher que aparece falando no microfone discutindo com o policial, mais na segunda metade do filme, né? Ela é uma mulher que tinha uma iniciativa de organização política, de liderança, não tinha experiência com migração, diferente de outras lideranças que estavam na caravana, mas pela própria personalidade dela, ela adquiriu essa característica e foi adquirindo esse posicionamento durante a caravana, né? Mas ela não abria muito espaço para a vida íntima. Não que ela não contasse sobre a situação que também era de violência contra a mulher, mas a diferença é que a Lilian tinha uma complexidade subjetiva que ficava evidente na relação e na complexidade das relações familiares que ela estabelecia. As crianças tinham uma autonomia que era muito revelador da formação de uma formação que era mais humilde, mas que também era uma formação de uma família do campo, em que as crianças tinham muita autonomia, em que o Sérgio tinha uma maturidade precoce em alguns sentidos, e ao mesmo tempo
bastante maturidade em alguns sentidos. Então, uma cena que para nós é muito paradigmática, que foi onde a gente entendeu o que era uma das essências do filme, nesse sentido que você comentou, é a cena do rio, em que eles vão tomar banho no rio e a Lilian tá ali, eles param para pegar manga, e tem toda uma organização de quem vai, quem pega, quem passa por baixo da rua, quem cuida da Ana ali para o Sérgio junto com a mãe, como eles vão conversando, os filhos vão na frente, atrás, depois a Lilian vai lavar roupa, enquanto o Sérgio fica vendo os homens ali numa dança, festeja, mas com umas expressões homofóbicas, que viram numa violência um pouco recreativa, mas também muito imatura daqueles homens, que ele se encanta, mas é obrigado a ir com a mãe para ajudar a lavar a roupa. Então mostram também uma questão de como que é o aprendizado dos papéis de gênero dentro de uma dinâmica familiar muito específica, de uma família que não tem essa figura do pai, também com a figura da abuela, que é a Maria, né, que se junta ao grupo, que era uma figura muito comum em outros grupos de mulheres. A própria Karen, essa outra personagem, também tinha uma abuela que ajudava a cuidar das crianças. Então essas mulheres mais velhas que já tinham criado seus filhos e que se juntavam para ajudar essas mulheres mais novas, mas também, ao se ajudar, era uma ajuda mútua, assim. Então isso revelou uma complexidade de experiências íntimas, afetivas, subjetivas, sociais, de estratégia de sobrevivência, uma série de coisas, né? A própria Maria aconselha a Lilian em relação ao Jeremias, por exemplo. Então, todo um universo subjetivo se revelou nessas dinâmicas em que a gente estava presenciando ali nesse universo da família da Lilian. E é uma coisa também interessante que a gente está falando agora, né, sobre a migração, né, e a gente está no meio dos debates, né, americanos, lá dos presidentes, Donald Trump e o Joe Biden, e o Trump ele tinha, né, uma política muito ferrenha contra, né, os imigrantes, né, queria fazer muralhas, né, que separasse o México dos Estados Unidos. O Biden depois virou presidente, também não foi uma política tão simpática com os migrantes, obviamente, né? Às vezes muda a coisa, mas a coisa não muda tanto, né? Em relação às pessoas que querem entrar nos Estados Unidos, né? E a gente está falando sobre um filme que vai agora estrear em julho e também está nesse bolo também, né? Falando sobre isso de forma política também, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito Uhum, disso, de como o filme talvez ele fosse conversar com um público americano nesse momento, né? O norte-americano, no uhum. caso, né? Que pudesse ver o filme e talvez entendesse, né, um pouco, né? A história, né, dessas pessoas que estão indo para os Estados Unidos, não para roubar o lugar da pessoa, não para roubar as riquezas, né, do país, como se fosse possível isso, né? Mas, na verdade, para conseguir um futuro melhor, né? Uma vida um pouco diferente do que está vivendo. Eu acho que isso que você está comentando assim é uma questão muito complexa em relação ao que a gente tem de leitura da recepção que o filme teve, tanto aqui, mas principalmente nesse sentido que você coloca nos Estados Unidos. O filme teve muita resistência, não foi selecionado para os festivais nos Estados Unidos. E eu acho que eles têm uma dificuldade muito grande de se verem implicados no discurso do filme, porque o filme justamente tenta é, ultrapassar essa visão muito limitada que os Estados Unidos têm de que as pessoas migram para lá em busca do sonho americano, né? A gente é, quando vê um pouco algumas coisas que são discutidas lá nos Estados Unidos, né? Oh, o homem mais poderoso do mundo é o presidente dos Estados Unidos. Não sei se é o homem mais poderoso do mundo. Até que ponto é o homem mais poderoso do mundo? Ah, o melhor. Eles têm essa O coisa, o melhor, líder do mundo livre. o livre exato, do Ocidente. Eles têm essa visão ególatra, enfim, me escapa a palavra, de ter uma ideia muito ampla da sua grandeza, mas eles têm uma visão muito limitada da sua influência no continente americano, prejudicial, né? Então o filme, ele, enfim, né, é, dando um spoiler aí, não sei como que hoje, mas assim, tem uma questão de que a Lilian não chega de fato aos Estados Unidos, e o filme fala um pouco sobre essa frustração da ideia de que os migrantes vão
eles estão em busca do sonho americano, né? Enquanto sim se parte, né? Tem a entrevista que eles falam, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Trabalhar no ninho, estudar também, e depois buscar ser alguém na vida. Essa ideia, né, de que... Mas, na verdade, quando você olha a trajetória da Lilian, o que o filme é de fato, é uma mulher fugindo de um país onde as mulheres e as pessoas em geral, as pessoas em situação mais humilde, estão numa situação de vulnerabilidade social extrema por conta de uma série de questões, da fragilidade econômica de países que foram sofrendo muito com a dominação americana, com a exploração, as empresas de frutas e coisas que até hoje exploram a Guatemala, Honduras, né, em relações muito, muito desiguais, os golpes de Estado que aconteceram nesses países, países extremamente com sistema judicial, social muito fragilizados, países extremamente milicianizados, né, uma milícia que se mistura com essa coisa das pandilhas, as pandilhas que surgiram dos salvadorenhos nos Estados Unidos, quer dizer, as pandilhas que são os narcotraficantes da América Central, né, não no México, mas desses países, da Guatemala, Honduras, El Salvador, na verdade essa tecnologia social surge dos subúrbios americanos e vem para El Salvador e vai se espalhando por esses países em relação ao tráfico de drogas, que tem uma conexão muito forte com os Estados Unidos, quer dizer... Eles estão fugindo, na verdade, de uma situação de miséria, de uma situação de as mulheres nos sistemas judiciais que não conseguem garantir, proteger os seus cidadãos, suas mulheres, né, cidadãs de violência de gênero, né? Então, é muito menos sobre ir em busca de um sonho americano e muito mais de fugir de uma miséria causada pelos Estados Unidos, né? Então, eu acho que o filme mostra um pouco isso, assim. Só que eu acho que isso não... Os americanos não conseguem se relacionar. Os americanos, eu odeio falar americanos. Os estadunidenses, porque americanos somos nós, né? Uhum. E a Lilian. Os estadunidenses têm muita dificuldade de reconhecer a sua implicação e ter um olhar mais complexo, mais amplo para essa questão da migração que vai além dessa ideia de roubar o sonho americano, de ir... No fundo, por exemplo, são países, inclusive o México, que não conseguem proteger as mulheres de maridos que as perseguem, que vão conseguir migrar e vão conseguir persegui-las no México também. Mas nos Estados Unidos tem mais proteção, de fato, que bom. E elas têm o direito, né? Inclusive porque a riqueza desses países construiu a riqueza dos Estados Unidos. E tem uma questão que não necessariamente os migrantes que chegam a acessar os Estados Unidos estão em situações muito melhores. Mas essa ideia que se comentou, né, das pessoas que mandam bens e mandam dinheiro dos Estados Unidos, tem uma diferença cambial. Você ser pobre nos Estados Unidos, em dólares, você ganha muito mais. Para viver em lugares muito ruins também. Mas é muito caro. A gente teve gravando com uma família que estava lá. Nossa, era tipo para viver num apartamento de um quarto, 3 mulheres com mais 3 crianças, lá na região de Washington, ela pagava US$ 1.600. US$ 1.600. Aqui no Brasil você aluga uma casa super grande em São Paulo, num lugar Sim. bom, né? Então, se você guarda US$ 100 que sejam, que talvez para eles lá não seja nada, você manda para Honduras, você manda para Guatemala, isso se torna um daréu de dinheiro. Você pega uma camisa da promoção de um outlet, que inclusive às vezes é feita em Honduras, manda para Honduras, aquilo é um bem valiosíssimo, porque é muito caro em Honduras. Mas nos Estados Unidos é promoção, é gratuito, é muito barato. Então a questão do câmbio pega muito, né? E o câmbio, e inclusive essa dimensão cambial é muito importante para a economia desses países menores, assim. Tem um peso muito grande as remessas de dinheiro, mas a gente não pode se enganar, assim. No fundo são um pouco migalhas, né? São trabalhos subvalorizados, enfim. Então a gente produz uma narrativa de migração rumo aos Estados Unidos que questiona um pouco essa lógica corrente, essa ideia dessa migração em busca do sonho americano.
Só para fechar, então, esse papo, Danilo, tem que já ir encerrando contigo, mas eu queria saber um pouquinho a respeito do bastidor, porque vocês, como documentaristas, têm também, claro, uma responsabilidade de contar aquela história, né? Tentar se envolver o menos possível também, mas não atrapalhar, obviamente, né, aquela jornada que está acontecendo. Né, no momento que vocês estavam gravando com ela, vocês também tinham isso em mente, também, de tentar não atrapalhar também aquele momento de ela fazer essa migração, de contar aquela história, mas também não se envolver, digamos assim, né, com aquilo. Como é que foi esse momento do bastidor, né, da gravação do filme? Olha, Rodrigo, a gente tem uma visão. A gente tem um filme que é de cinema direto, né, um cinema observacional, mas a gente não tem uma visão purista do que é esse cinema direto, esse cinema observacional. A gente não tem a ilusão de que a nossa presença não interfere na história que está sendo contada e na narrativa que está acontecendo. A gente, muito pelo contrário, a gente tem uma consciência de que a gente está ali narrando contando história junto com. Não é só a gente que conta essa história, não é a pura realidade se desenrolando no nosso olhar, mas é uma história mediada. Então, assim, em termos estéticos, a gente faz questão de manter algumas situações, o balançar da câmera, tem uma situação que alguém dá uma porrada, né, tá todo mundo subindo, correndo para subir no caminhão, e aí dá uma porrada e bate na câmera, e a gente deixa o vento no microfone, né, de a gente estar ali nessas situações junto com eles, O porque a som gente todo é quer mostrar. diegético, né? Hã? O som todo é diegético também, né? Outros documentaristas talvez até usassem talvez uma música de fundo às vezes para dar uma. Uhum. Mas vocês não, vocês mantiveram, acho isso uma coisa bem legal do filme, né? O filme ele se mantém muito diegético. O filme, ele é diegético, o som é todo diegético, mas ele não é diegético num sentido muito purista, nesse mesmo sentido purista de uma outra visão de cinema direto. Até o ruído do microfone foi reconstituído no processo de desenho de som. Então a gente sabe que esse som diegético, ele também é uma construção, ele é uma narrativa, ele é uma opção. Os sons que ficaram objetivamente, mas o som que aparece durante o filme, até agora eu lembrei de um tema, de uma ideia que é muito importante para nós, que eu acabei até não falando na outra entrevista, que é essa questão que às vezes a gente não fala, que é uma questão da dignidade estética. A gente sabe o quanto de linguagens, inclusive de linguagem documental, inclusive no próprio cinema de ficção, é evocada, é utilizada para dar um âmbito de veracidade, para o impacto daquilo que está acontecendo. Então a gente sabe do potencial que esses elementos de construção narrativa, inclusive diegética, têm. Então todo o som do filme ele foi reconstruído, é, os caminhões que passam, os trens que passam, eles foram reconstruídos porque aquilo que o microfone capta, não necessariamente ele é a realidade da nossa experiência estando lá. Você tem uma limitação técnica do que o som consegue construir. Então a gente quis construir o motor desses caminhões, os carros que passam atrás, para dar a impressão do que é estar nessa jornada, nesse road movie, viajando nessas situações extremamente delicadas, perigosas, né? Tipo, a gente viajou em cegonha, caminhão cegonha, no segundo andar, em trens de carga. Então, o som desse motor, o perigo que é isso, né? Precisava vir à tona e a gente reconstruiu o som diegético para que ele tivesse a potência que a gente achava adequada para essa jornada e modulando ele com os diferentes momentos emocionais do filme. E assim também foi com a Lilian, né? É uma narrativa construída. É óbvio que a Lilian teve muitas outras experiências que não estão ali nesse filme, né? A própria experiência que ela tem com Jeremias, né? Ela acaba trazendo uma metonímia, né? Uma pequena parte do que é a experiência dela com os homens na caravana. Ela também comenta de um outro homem que queria já se apoderar e
né, tem uma posição patriarcal em relação a ela, porque viajou 2, 3 dias com ela. Ela comenta isso também no momento com a Maria, com a abuela. Então a gente conversou muito com a Lilian, né, quando ela abre uma questão sobre a sexualidade dela no último momento da viagem, no momento que a gente teve um momento de intimidade, de estar com ela sem os filhos, porque era muito difícil. Então tem toda uma série de complexidades, então tem muita negociação, muita construção conjunta do que ela falou que era importante para ela contar essa história para que outras mulheres soubessem o que é fazer essa migração, assim. E eu recentemente tive uma fala com uma turma do Smith College, que é um colégio americano onde a própria Hillary Clinton estudou, um colégio de elite, e lá tinham migrantes, estudantes migrantes sem documentação, que estudavam lá e que comentaram que uma pessoa comentou que lembrou de um lugar que ela passou com a mãe dela, e que isso foi muito emocionante para ela reviver essa jornada assistindo o filme. Então é um pouco sobre isso, assim, sobre a potência narrativa, quando a gente fala de dignidade estética, entender que o cinema tem muitos recursos, e o cinema documental também tem muitos recursos para dar a potência e o enquadramento adequado para que essas histórias tenham o impacto e a empatia necessária, mas é que é óbvio que é um relato, e tem muita coisa que fica de fora, e tem muita coisa que é vista de um certo ângulo, quando na realidade são fenômenos muito mais complexos, mas essa é a história que eu, Jacob, Arne e toda a equipe contou junto com a Lilian, né? Que obviamente é uma história real, mas toda a história real é contada de um ângulo ou de outro, né? E o nosso ângulo é valorizando, né, essa dignidade estética, dando a maior beleza e a maior potência e a maior complexidade e amplitude para essa experiência emocional da personagem. Tá certo, Dani. Então quero que a gente feche aqui esse bate-papo convidando as pessoas para irem ao cinema no dia 18 de julho. Então começa o Lo que Queda nel Caminho. Eu queria que tu convidasse então nossos espectadores aqui para irem ao cinema. É importante, quando a gente fala sempre, né, de filmes que são brasileiros ou filmes que têm, claro, um orçamento menor, é que as pessoas vão no primeiro final de semana para que ele permaneça mais tempo em cartaz. Então, por favor, faça o convite. Bom, Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco mais sobre o filme. É, eu gostaria muito que as pessoas pudessem assistir o filme no cinema. É um filme que ganhou diferentes prêmios de fotografia no exterior, ganhou, enfim, prêmio de som aqui no Brasil. É um filme que vale a pena esteticamente, é muito bonito. Eu acabei de falar muito sobre o som do filme também, que é uma experiência que a gente só tem no cinema. Então eu acho que vale a pena assistir no cinema para ter essa experiência do que é filmar, do que é viajar com essa caravana. É um filme que mostra muito de dentro essa história. E, enfim, é isso, assim, o cinema latino-americano, né? Acho que a gente precisa se conectar mais com as narrativas aqui dos nossos hermanos e ver no cinema eu acho que vai fazer muita diferença. Então, convido vocês a dar esse apoio e a curtir mesmo essa viagem junto com a gente nos cinemas a partir do dia 18, enfim, diferentes capitais e diferentes cidades do Brasil aí. Maravilha. Danilo, parabéns pelo trabalho aí, sucesso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela entrevista.